Graça e paz, irmãos. Louvado seja Deus. É uma oportunidade, irmãos, que nós estamos desfrutando, que, como já foi dito no momento litúrgico, devemos aproveitar da melhor maneira possível esta oportunidade, porque ela é concedida pelo nosso Deus e nós devemos, assim, desfrutar desse privilégio, dessa honra. E eu peço aos amados que abram a palavra de Deus no texto que está aí projetado. Nós vamos fazer esta leitura e é nesse texto que vamos meditar, baseado nesse tema, instruções de Cristo sobre a oração. O que é que ele tem a nos falar sobre a oração, o que podemos aprender com ele sobre a oração. Marcos, capítulo 1, do 35 ao 39, está escrito assim: tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Pode sentar, irmãos. Ó Deus eterno, Deus amado, querido, que prazer, que honra, que satisfação é estar, Senhor, tendo a liberdade, tendo as condições, ó Deus, para te adorar publicamente, o que estamos fazendo agora. Obrigado, Senhor amado. Obrigado por este culto estar acontecendo, por nos dar o privilégio de fazer orações a Ti, lermos a palavra, Senhor, coletivamente, cantarmos louvores a Ti, trazermos ao altar, Senhor, os nossos dízimos e ofertas, as nossas crianças sendo instruídas, ó Deus, na Tua palavra. Muito obrigado, muito obrigado. Agora, Senhor amado, eu te peço que continue, Senhor, a nos favorecer, nos abençoando pela exposição da Escritura. É uma tarefa árdua, é uma tarefa de extrema responsabilidade. E embora, Senhor, esteja habituado fisicamente a estar aqui à frente, mas o Senhor sabe, Senhor, que eu, ó Pai amado, em cada oportunidade que desfruto de pregar, o Senhor sabe, Senhor amado, do meu temor, sabe, ó Deus, do quanto eu preciso da Tua ajuda, do quanto eu preciso, Senhor, de Ti, porque eu reconheço a minha carência, reconheço as minhas limitações, reconheço, Senhor, que se o Senhor não for comigo, Pai, não vai sair nada além, Senhor, do que uma palavra talvez bem elaborada, talvez até, ó Pai, bem estruturada, mas sem a marca, sem o selo da unção do Espírito. Não é isto que eu desejo, não é isto que eu quero. Eu quero que o Senhor, ó Pai amado, me use para a glória do Teu nome. Me use, Senhor, ó Pai amado, para a edificação da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos diante de um texto bastante significativo e que nos ensina sobre a questão da oração. Antes de entrar propriamente no texto, eu digo aos irmãos que creio não ser somente eu, mas todos aqui no recinto concordamos em afirmar que Jesus é um homem fantástico. Digo a vocês, irmãos, que ele é um homem que veio a este mundo em obediência ao seu Pai, o eterno Criador e preservador de todo o universo. Não é? Todos nós concordamos. Concordamos também com outra afirmação, que não apenas ele é o que já foi dito,
mas que ele ensinou perfeitamente a vontade de Deus. Jesus ensinou perfeitamente a vontade de Deus, entre outras coisas, porque ele é o próprio Deus encarnado. Ele é Deus que desceu, não é? Então ele ensinou perfeitamente a vontade de Deus. Ele fez isso a todos os que tiveram a honra de vê-lo, e em especial aos discípulos, que ele escolheu para conviver mais intimamente consigo. Todos aqueles, principalmente no Sermão do Monte, que nós estamos estudando aqui, que estamos vendo as mensagens, que estava ali aquela aglomeração de pessoas, em outros momentos, em outras circunstâncias, todos os que tiveram o privilégio, a honra de ouvir de fato Jesus ensinando, eles foram abençoados, porque aquele ensino era a perfeita vontade de Deus. Ele ensinou e permanece ensinando, e louvado seja Deus por isso. Ele não só ensinou no passado, ele permanece ensinando aqueles que se submetem à autoridade das Escrituras. Porque outrora ele fisicamente esteve entre esse povo, em especial o povo judeu, e ensinou e propagou a vontade de Deus. Mas ele, sendo crucificado, ressurgindo dos mortos, retornando ao céu até o dia pelo qual o Pai já designou, e nós não sabemos que ele há de retornar, ele não ficou sem ensinar. Ele ensinou através dos discípulos, que posteriormente, uma vez o último deles sendo morto, ficou as Escrituras. Então, todas as pessoas que se submetem às Escrituras sagradas, elas são ensinadas por Jesus. Jesus está vivo, irmãos. A palavra de Deus é vida. E se nós estamos aqui convictos de que de fato é uma verdade o que eu estou falando, vejamos o que ele tem a nos ensinar sobre a oração. Esse assunto tão importante, pertinente para os dias atuais. O que podemos aprender com Cristo sobre a questão da oração? E eu quero abordar o texto por um ângulo mais prático para nós, dividido em 3 pilares simples, sem complicação, para que todos saiam daqui ensinados. Em primeiro lugar, querido, querida, Jesus nos ensina que quando se trata de oração, aquele que lidera deve dar o exemplo. Aquele que está à frente deve dar o exemplo. O verso 35, e vocês podem conferirem aí na palavra, é muito claro em dizer: tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi a um lugar deserto e ali orava. Se vocês se derem ao trabalho de acompanhar o contexto anterior, o que vem antes do verso 35, vocês vão perceber que o dia anterior de Jesus foi um dia de muito trabalho, foi um dia de muita fadiga, foi um dia de exercício. Ele trabalhou arduamente, curando as pessoas, ensinando, lidando com o povo. E no dia seguinte, ele levanta-se alta madrugada. E nesse momento, ele levanta-se e não acorda os discípulos. Propositalmente, os discípulos ficam dormindo. Ele vai sozinho, sai, vai a um lugar deserto e ali ele começa a orar. E você pode se perguntar, e eu também me questiono, por que Jesus então agiu desta maneira? Por que ele foi só? Por que ele não acordou os discípulos, ou pelo menos algum dos discípulos? Por que ele não fez semelhante ao momento da transfiguração,
quando ele foi ao monte, chamou 2 discípulos, ou na oração final, antes dele ir à cruz, quando ele também chama os discípulos, e ele chama mais 2 discípulos, entre os discípulos todos, e diz, fiquem aqui que eu vou ali orar, fiquem aqui vigiando. Não, aqui Jesus vai sozinho. A meu ver, queridos, Jesus, que é mestre por excelência, pedagogo, que ensinava, entre outras coisas, pelo exemplo, de propósito, ele foi só para que os discípulos, ao acordarem, sentissem sua falta, sua ausência. E uma vez indo a ele, procurando ele, chegando lá e o encontrando, assistisse, presenciasse, visse realmente o que ele estava fazendo, para que, sem palavras, Jesus ensinasse de que aquele que desenvolve algum grau de liderança, aquela que desenvolve algum grau de liderança sobre outros, deve dar o exemplo, irmãos. E o exemplo aqui, ele é prático, ele é realizando. Não foi a primeira vez que Jesus agiu assim. Quando nós lemos, por exemplo, a última semana dele, antes de a cruz, descrita por João, o episódio que ele lava os pés dos discípulos. O que é que ele está fazendo ali? Entre outras coisas, dando o exemplo, e ele próprio fala isto. Ele diz, olha, eu vos dei o exemplo para que vocês ajam assim também. Eu não sou mestre, vocês não me acham, não entendem que eu sou de fato filho de Deus? Então aqui, eu desço, eu estou exemplificando o que vocês devem fazer, uns com os outros. E aí ele pega a toalha, a bacia e lava os pés dos discípulos. E os discípulos ficam abismados. E ele diz, então, é assim que vocês devem proceder. Percebe? Naquele momento, ele não discursou sobre humildade, ele praticou a humildade. Neste momento aqui, Jesus não deu uma aula sobre oração. Sim, no momento oportuno ele fez. Não fez? A oração do Pai Nosso? Senhor, ensina-nos a orar. Aí o Senhor diz, então senta aqui. Aula. Então vamos lá. Aula teórica. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Você percebe? Assim vocês devem orar. Esse é o modelo. Mas Jesus, ele era perfeito, excelente, magnífico, maravilhoso. E ele não só ensinava falando, ele ensinava agindo. Então aquele que ensina a oração do Pai Nosso é também aquele que levanta cedo e que de propósito se retira para que os discípulos, acordando e não o vendo, o busquem. E chegando lá, encontre ele orando e aprendam o exemplo de orar. Irmãos. Isso é muito significativo, irmãos. Comentando este verso, a Bíblia de Genebra, ela diz assim: Jesus buscava um lugar solitário, onde travava suas lutas espirituais. Percebe? Jesus buscava um lugar solitário, e ali ele travava suas lutas espirituais. Percebe? As lutas, elas eram travadas no ambiente da oração particular, irmãos. Você percebe que antes dele estar em público sendo humilhado, execrado, né? Coroa de espinho, antes dele estar lá sendo exposto no espetáculo público, na crucificação, ele não estava sozinho diante do Pai, orando e travando aquela luta, ao ponto de dizer assim: Senhor, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. E o Senhor disse: a minha é que você vá à cruz, a minha é que você sirva de fato por um momento de zombaria e escárnio. Então ali, naquele local, naquela oração, ele vence, ele se levanta. Judas vem com a escota e ele está pronto, preparado para enfrentar a via dolorosa. E nós estamos falando do Filho de Deus, irmãos. E nesse episódio aqui descrito por Marcos, então, ele levanta-se e vai ao seu local secreto. Orar, irmãos.
Eu entendo que não apenas Jesus ali vencia suas lutas espirituais. Eu enxergo Jesus dando um exemplo para os seus discípulos. Primeiro, eu enxergo Jesus mostrando que os discípulos deviam valorizar a intimidade com Deus. Percebem? Jesus está ensinando, agindo. Vocês não me chamam mestre? Vocês não dizem que eu sou o Messias, o enviado, o Filho de Deus? Então, vocês percebem o que eu estou fazendo e o que eu estou ensinando a vocês? Vocês devem valorizar a intimidade com o Pai. Trabalhar é importante e devemos assim fazer. Vocês viram que eu trabalhei ontem à tarde, arduamente, que toda a cidade, uma ilustração até poética, veio a mim, e que assim eu atendi a todos, e que eu fui realmente deitar, enfadado, e que agora me levanto, porque eu preciso desenvolver mais e mais intimidade com o Pai. Então Jesus está ensinando aos discípulos a valorizar a intimidade com Deus, irmãos. Jesus então está nos ensinando, a menos que alguém aqui não crê nas Escrituras, porque eu disse na introdução, ele ensinou fisicamente lá e continua ensinando por meio da Escritura, que é palavra de Deus inspirada para nós. E se você crê na Escritura, ele está ensinando a você, como também está me ensinando, que eu, que você, que nós, que a igreja deve valorizar a intimidade com o Pai. Quem é Deus para você? Seu Pai? Então, que intimidade você está desenvolvendo? Lembro-me agora do salmista. A intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. Percebe? Aqueles que o buscam, ele dirige os passos no caminho que deve escolher. Então, nós devemos aprender com Cristo, queridos, nesse texto, a nos achegar mais, a nos isolar em determinadas circunstâncias e a estar a sós com Deus. A meu ver, queridos, essa é uma grande falha da igreja. Eu não falo da nossa igreja em particular, não. Eu falo da igreja, e nem só da igreja presbiteriana. Eu falo da igreja evangélica. É muito show, é muita atividade, coisas listas que necessariamente eu não estou dizendo que são erradas. Mas a meu ver, querido, está faltando mais a gente se retirar para buscar a intimidade com o Pai, querido. Está faltando a gente, de fato, nos isolar um pouco do corre-corre, da agitação, de uma agenda atribulada, cheia, que consome muito de nós, suga as nossas energias. Está precisando, às vezes, até a gente perder algumas coisas para ganhar na intimidade com o Pai. Talvez eu precise perder, e aí envolve eu perder talvez um dinheiro, perder algo significativo, mas que comparado na balança é inferior ao que eu ganharei na minha intimidade com Deus. E naquele tempo que eu não fiquei lá, perdi de ganhar alguma coisa, mas estou diante do Pai. E também entendo Jesus ensinando, mostrando que o ensino não deve ser apenas teórico, antes precisa ser um ensino prático. Percebe, irmãos? Antes deve ser o ensino prático. Percebe? Já imaginou? Todo dia eu cobrar vocês aqui e eu ensinar e dar a melhor aula de oração e vocês não verem eu em nenhum culto de oração, em nenhuma reunião de oração, mas eu estou instruindo a igreja, eu estou ensinando, eu estou alimentando, eu estou dando o melhor que a igreja pode receber, mas vocês não me verem lá uma vez, é válido? Não. Percebeu? Não pode ser distorções, nem pode ser só teoria e nem pode também querer ser só prática, porque tem gente que exagera, né? Eu não gosto de estudar não, só quero só a vida com Deus. Não, querido, uma vida com Deus desassociada de um bom estudo leva você a ser um legalista, a distorcer o que é comunhão com Deus, porque você não sabe o que é, porque você não está estudando. Nós devemos unificar, caminhar junto,
Repito, o mesmo Jesus que dá aula sobre o Pai Nosso é o Jesus agora que se retira para orar, o que ele ensinou. O mesmo Jesus que diz assim, olha, entra no quarto, fecha a porta e ora a teu Pai em secreto. Ele está ensinando. É o mesmo Jesus agora que sai de madrugada e os discípulos o enxergam orando em secreto. Então os discípulos concluem que de fato estão diante de alguém confiável, que deve ser seguido, que tem autoridade na hora de falar. Porque ele fala e ele de fato é visto realizando aquilo que ele fala. Cristo não ensinava só discursando, interpretando bem e corretamente a lei de Deus. Claro, ele fazia isto, irmãos, e é necessário. Em muitas oportunidades, o ensino foi explicado de maneira literal, prática. Aqui nesse texto, ele está dizendo, não com palavras, mas com atitude, o quanto a oração é necessária para a vida dos discípulos. Pois se ele, o Filho de Deus, o Mestre, que eles estavam seguindo, dedicava tempo em intimidade com Deus, imagine seus discípulos. Imagina os discípulos olhando um para o outro e dizendo, bom, se ele é quem nós acreditamos ser, o Filho de Deus, e ele de fato levanta-se cedo, e ele vem cá, sacrificou um pouco do sono, deixou a gente lá, e está aqui orando, e nós? Certo? E nós? E aqui também, querido, eu destaco uma segunda verdade, o segundo pilar desse texto, que é a seguinte: o fazer tem que ser depois do orar. Atente para isto. O fazer tem que ser depois do orar. Boa parte dos nossos problemas é que a gente está primeiro fazendo, primeiro a gente elabora, primeiro a gente vai planejar e executar. E no meio da execução a gente para, principalmente quando não está dando certo, para clamar e dizer: Senhor, abençoa o meu plano, o meu projeto que eu estou fazendo. Quando na verdade, queridos, está invertido. Nós devemos entender que o fazer, ele tem que ser depois do orar. O que é que eu estou querendo dizer, irmãos? Verso 36 e 37 e 38. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Percebe? Acordaram. Cadê o mestre? Cadê ele? Cadê? O Senhor, foi arrebatado? Né? Cadê o Senhor? Não, procuraram, né? Tendo encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Percebe? Né? Todos te buscam. O Senhor diz assim: deixa eu buscar mais um pouco. Eu estou buscando alguém importante, para que quando voltar e encontrar com aqueles que me buscam, eu estar apto para poder realizar e fazer aquilo que eu tenho que fazer. Percebe? Todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Vamos lá, irmãos. Havia muito a ser feito naquele novo dia. Havia? Jesus disse: vamos a outros lugares, povoações, eu também tenho que pregar lá. Eu vim para isto, para pregar, para anunciar. Jesus e os discípulos tinham uma agenda cheia. Jesus estava consciente do trabalho a ser realizado. Por isso, que ao ser encontrado por aqueles que o procuravam, ele diz: vamos a outros lugares. Ele está disposto, ele vai trabalhar. Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, pois eu tenho que cumprir a missão designada por meu Pai. Eu vim com um propósito, e agora isso significa anunciar o Evangelho. Ora, irmãos, agindo assim, Jesus estava instruindo os discípulos com duas lições que deveriam marcar a vida deles. A primeira, Jesus mostra que o exercício da oração devia ser prioridade para os discípulos. Havia trabalho a fazer? Sim. Mas o trabalho tinha que ser executado depois da prioridade ser realizada.
E a prioridade era orar. Repito, era se retirar, era estar em intimidade com o Pai. Percebe, irmãos? Não nos ensina hoje? Qual é a tentação que nós enfrentamos? Domingo, terminou o culto, cheguei, amanhã está cheio de tarefa para fazer, atividade escolar, atividade ali, é muita, a agenda lotada, como é que vai ser, tal, já começamos assim, né? Aí a gente relaxa, dorme um pouco mais tarde assim, aí já calcula no domingo, amanhã, deixa eu calcular, acordo faltando 10 minutos, toma aquele banho corrido, tomo café na empresa mesmo, ou então não tomo, tudo legal, percebeu? O que é que faltou aí, irmão? O seu dia que está atarefado. Você calculou tudo, deixou de fora justamente orar. Porque você e eu somos tentados a achar que somos autossuficientes para realizar todas as tarefas, desprovidos da oração, que deve ser prioridade para nós. A tarefa deve ser feita, sim, mas o fazer tem que ser depois do orar. Depois do orar, querido. Jesus mostra com os discípulos como os discípulos deveriam organizar a agenda do dia, irmãos. Ou seja, primeiro oração e depois trabalho. Agora, atente para algo que a gente não pode perder de vista no texto. Se Jesus sabia que o dia estava cheio, ao ponto de quando os discípulos chegarem lá, todos te buscam, a turma já está aí, querendo que o Senhor discurse, que o Senhor ensine, que o Senhor fale. Jesus sabia também disto. Então, ele faz algo que quebra, desculpa a expressão, bem franca, as nossas pernas, que manda, de fato, querido, as nossas desculpas, todas para o ralo, que é aquilo. Eu não tenho tempo. Eu até penso que, eu sei que devo orar, mas eu não tenho tempo, E Jesus, ele fez a agenda dele. O que é que ele faz então? Se ele fica à semelhança dos discípulos, ele acorda e a multidão já está na porta. Ele acorda em cima da hora. Sabendo e organizando o que é que ele faz, ele acorda antes. Foi aquilo que eu falei, lembre-se, às vezes nós precisamos perder para ganhar. Jesus perdeu algumas horas de sono, que os discípulos desfrutaram, mas Jesus ganhou a intimidade com o Pai, que os discípulos não tiveram. Percebe? Os discípulos já acordam em meio à agitação do dia. Eles já acordam e o trabalho já está ali, para eles. Então eles ganharam o sono? Ganharam, ok. Ganharam aquelas horas de sono, mas perderam a oportunidade de orar, de ter um momento a sós com Deus, de pedir sabedoria, de pedir graça, de dizer, Deus, me ajuda para esse monte de tarefa que eu tenho a realizar hoje. Senhor, sê comigo, Senhor, nessas tarefas de hoje. Então, nós temos que perder para ganhar, irmãos. Então, a nossa desculpa de não ter tempo, ela é falsa, irmãos. Não é verdade. Você não tem tempo e eu não tenho tempo porque você escolhe, de fato, não querer esse tempo. Porque você não quer ter o prejuízo. Ainda que seja o prejuízo de acordar mais cedo. Ainda que seja o prejuízo de você não assistir aquele filme. Porque sabe que se você assistir, estou falando de ontem não, né? Foi maravilhoso. Né? Aquele filme, aquele programa, colocar para mim, aquele programa de esporte, que Jussiara sabe que eu fico até tarde assistindo. Ela vai dormir, eu fico lá, né? Mas eu já sei que eu não posso, em detrimento desse tempo que eu estou gastando lá e vou dormir mais tarde, sacrificar o outro dia da EBD, porque eu estarei pecando. Percebe? Não, aí ok, eu escolhi esticar a minha noite do sábado. Em compensação, eu não consigo de manhã. Aí eu digo, eu não tenho tempo? Não, não é que eu não tenho tempo. Eu não sacrifiquei, porque eu julguei mais importante aquilo que estava fazendo. É o verdadeiro sacrifício. Você pode fazer? Pode, irmãos. E eu também, e eu faço. Só que eu tenho que saber que eu vou ter que acordar, lavando o rosto, botar o despertador, porque eu sei que é importante estar. Percebe?
E aí eu nem fico triste, porque eu já estou consciente que é porque realmente eu fiz aquilo. Entendeu? Ou então, se eu de fato entendo que a intimidade com Deus, que a comunhão com os irmãos, que o congregar, que tudo isso somado é importante, então eu vou sacrificar algumas coisas. Não tem saída, irmãos. Não tem. Então Jesus faz o quê? Sacrificou o sono, acordou alta madrugada, deixou os meninos dormir, os meninos que eu estou falando, discípulos, e foi lá. Eles acordam, turbilhão. Jesus, calma, vamos lá. E aí o que é que ele faz agora? Ele mostra, eu estou ensinando a vocês. Vocês têm uma agenda cheia, mas vocês têm que entender que tem que orar primeiro. Antes orar, depois fazer. Fazer sim, e fazer bem feito, mas orar antes, para se prevenir, para buscar graça durante o dia, irmão. Não é? E eu finalizo dizendo, irmãos, a prática da oração traz autoridade para que o serviço seja feito com excelência e, eu diria, poder. Percebe? Aquele dia que você realmente assim acordou em cima da hora, aí você assim, falar a verdade, cozinhou amanhã você levou ali na esposa, hoje eu estou quebrada, estou bem, né? Um dia ou outro isso pode acontecer, mas não direto, irmão. Não, hoje eu, né? Você fez ali, ou não fez direito, tal. Quando você, irmãos, eu, nós, a igreja, todos nós, irmãos, porque todos nós somos tentados. Quando nós, de fato, nos submetemos a esse ensino de Jesus, de ter intimidade com o Pai, de priorizar a oração antes das tarefas, pode ter certeza, nós seremos abençoados. E a recompensa é, nosso trabalho, irmãos, ele será de fato executado, feito, percebe? E eu acrescento, trabalho bem feito, não significa que você faz um mau trabalho, percebe? Mas quando eu falo um trabalho bem feito, eu falo um trabalho no sentido de disposição, alegria, você de fato está ali com a sua mente voltada para Deus, e não reclamando, porque é segunda-feira, e você diz assim, segunda ruim. Mas dizendo assim, oh Deus, louvado seja o teu nome, o dia hoje está corrido, eu não estou tempo nem de respirar, eu não estou conseguindo tomar uma água, né? Estou conseguindo não, Senhor, corrido demais, para lá, para cá, mas aquele texto que eu li, Senhor, aquela palavra lá, rapidinho, aquele salmo, oh Deus, tu és bom demais. Já pensou, Senhor, um corre-corre desse aqui, eu sozinho, sem a tua companhia, sem o Senhor me ajudando, certo? Porque antes você esteve com Ele, para depois você se apresentar em público para o seu trabalho. Verso 39, aqui eu concluo já dizendo, irmãos, então foi por toda a Galileia, ele foi trabalhar, não foi? Percebe? Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e fazendo o quê? Expelindo. Onde estava a autoridade? Onde estava de fato, irmãos, assim, na oração, entendeu? Algo ligado a outro. Vamos lá, lembra daquele episódio que Jesus sobe com 2 discípulos na transfiguração, e embaixo fica quem? Os demais, vamos colocar 10, né? E aí chega um homem com seu filho, lunático, dando crises assim, vou colocar no contexto atual, crises de epilepsias enormes, mas que não era epilepsia, assim, na semelhança, que era um demônio, espumando, caindo, se batendo. Aí o cara chegou, porque o cara ouviu falar. O pai ouviu falar que há um Jesus, um carpinteiro, um homem simples, mas um homem que ensina com autoridade, que ensina de fato com poder, e que tinha realmente assim, capacidade de fazer um milagre. E o pai crê, porque só um pai que crê para pegar seu filho e expor assim, no meio. Se o pai não acreditasse, não ia não. O pai pega o filho, leva e diz assim, cadê Jesus? Aí, Jesus não está não. Mas nós estamos aqui, os discípulos, né? Colégio apostólico, tal. Nós estamos aqui. Qual é o problema aí? Sabe qual é o problema? Incomodar o mestre não, a gente resolve. Então resolve, está aqui, o menino está aqui. Aí o menino cai, bom, se bate e tal. Aí o discípulo olha, rapaz, não saiu não, ó. Aí começou a teologia, brigar a teologia.
Não saiu, esse demônio é não sei o quê, aquela briga, não sei o quê. Aí Jesus desce do mundo. O que é que está acontecendo aí? Que celeuma é essa? Que confusão, que muvuca é essa aí? Eita, aparece o pai. Eu trouxe meu filho aqui, os teus discípulos não conseguiram. Já imaginou? Aí o Senhor, vem cá, estou contextualizando para finalizar. Sai dele, demônio, nunca mais volta. O demônio. Aí o discípulo, quietinho, eu também faria se estivesse lá. Senhor, vem cá, só nós aqui, sentadinhos os dois. O Senhor uma vez não mandou a gente de 2 em 2. Aí então se dividiu, expulsou o demônio à vontade, voltou. Dessa vez a gente não conseguiu, ó. Aí o Senhor Jesus, esse demônio aí, jejum e oração, meu filho. Quero entrar nesse mérito, mas quero dizer, vocês têm que, percebe? Isso aí, então mais ou menos assim, antes de querer expulsar o demônio, ora. Antes de trabalhar, ora. Antes de agir, está com Deus. Percebe? Primeiro oração, depois trabalho, em todos os aspectos. Então o serviço, irmãos, ele pode ser bem feito, bem organizado, bem vistoso, porque essas coisas, elas são ensináveis. A gente aprende a fazer. Se a gente não tomar cuidado, a gente se preocupa tanto com o trabalho, com as dificuldades, que a gente esquece da intimidade com Cristo. Né? Deixa eu explicar para vocês, irmão, e a gente aprende a fazer. Isso aqui que eu estou fazendo, não a pregação, mas a preparação dela é ensinável. Um bom professor, um bom livro, você aprende a fazer um bom sermão, você aprende a interpretar texto, você aprende a fazer realmente um bom estudo, você aprende. A questão é, ok, mas antes de fazer tem que orar, porque senão fica apenas transmissão de conhecimento. Eu aprendi e te ensino, e tu ensina a outro. Não passa disto. Percebe? Assim como o Irã aprendeu a ser advogado. Não aprendeu, Irã? Está aprendendo ainda, né? Estudando. Mas é ensinável. Percebe? De repente ele cresce na profissão, vira um professor. Ele aprendeu e ensina, e assim sucessivamente. Agora, querido, vida com Deus, a gente só vai realmente desenvolver na intimidade secreta da oração. E para você realmente ter uma vida excelente, abundante, no aspecto espiritual, não irá conseguir desassociado da oração. Não irá, não irá. Não tem mágica, não tem profecia, não tem. Se você não aprender a se disciplinar na oração, entendendo que você deve ser um exemplo para aqueles que olham para você, e eu diria, sempre vai ter alguém olhando para você. Não dá para a gente se esconder, dizer, eu não sou líder de ninguém, não, eu não sou líder de ninguém. Não, irmão, sempre tem alguém que olha para você, que admira você, sempre tem alguém que diz assim, fulano, sempre, você está sendo visto, ainda que você não perceba. Nós estamos sendo vistos. E as pessoas olham. E aí quando você é um homem de oração, uma mulher de oração, um rapaz de oração, zeloso, dedicado, participativo, você está, de fato, ensinando. Percebe? Tem alguém que olha a você e diz assim, rapaz, fulano é dedicado, zeloso. Não é? E sucessivamente, se você é assim, é só um passo para você habituar-se a fazer as coisas, mas depois da oração. E o resultado é o que você vai fazer. Tem uma proporção enorme. A chance, ela é de fato grande de sair bem feito, porque você está fazendo, mas você antes está falando com aquele que conhece tudo o que deve ser feito, Deus.